Deputado Lelo Coimbra. Boa noite a todos e a todas. Por economia de tempo, eu vou saudar toda a mesa na figura do vereador Emanuel, ao mesmo tempo que o parabenizo pela iniciativa. Obrigado. A minha vinda aqui foi uma coisa interessante, né, Léo? Eu e Léo conversamos há muito tempo sobre algumas questões. O Léo tem sempre me colocado alguns temas relacionados à questão do bem-estar dos animais, da proteção, de um conjunto de ações e medidas que são necessárias. E a Virgínia, que é uma companheira de longuérrima data e que teve uma campanha eleitoral, talvez tenha sido a campanha eleitoral mais barata da cidade de Vitória, mas com um poder de resposta pela identidade que ela tem com aqueles que ela quis e buscou representar, que lhe deu 2.000 votos. Então, isso e não é pouco não, hein? Não é pouco não. Então, eu queria mais, a minha manifestação é mais a título de, primeiro, agradecer ao Léo e à Virgínia pelo convite, ao Emanuel. O Léo me procurou e me disse, nós queríamos uma reunião com você, para discutir alguns assuntos e ver se você pode levar para o campo nacional algumas iniciativas na nossa área. Nós vamos fazer uma audiência pública sexta-feira e faríamos uma audiência, uma agenda com você. Eu falei, não, se vocês vão fazer uma audiência pública, eu vou fazer a reunião dentro da audiência pública. Então, eu estou aqui, primeiro, para me colocar como compromissado com aquilo que tiver no meu âmbito da legislatura e no meu âmbito da cidadania, poder fazer em torno do tema. Segundo, tem questões da legislação que são normativas. Por exemplo, essa questão da proibição da locação de animais é uma questão normativa. O legislativo tem competência para fazê-lo. Tem outras legislações, como a que Virgínia apresentou após uma visita maravilhosa. Hoje eu aprendi aqui coisas que eu não tinha aprendido, não conhecia ainda, ou conhecia precariamente. Tem legislações que elas são, se forem feitas pelo legislativo, elas têm o que se chama vício de origem, porque a competência específica é do executivo, que são as medidas que criam estrutura e as medidas que criam despesa. Então, essas questões não estão no âmbito da competência do legislativo. O Emanuel podia pegar esse projeto e fazer um projetinho junto com ele e dizer, indico ao senhor prefeito que tome essa providência. Isso e nada é a mesma coisa. Então, o que eu queria sugerir a vocês? Primeiro, tem as questões do campo normativo, que eu acho que deveriam ser aprimoradas. Segundo, no Ministério Público, que vai ter esse relatório, que no âmbito das questões que já estão normatizadas e que tem instrumento legal, possa ser oferecido a ele algum produto em que ele atue como Ministério Público, que essa atuação é importante. Já existem algumas questões legais, mais no campo da zoonose e da proteção à saúde, e menos no campo do bem-estar de animais, que ele pode, usando a prerrogativa do Ministério Público, ele pode atuar. Então, é um outro campo de batalha, tá certo? A terceira coisa, ninguém não faz as coisas porque é mal, ou porque não gosta, ou porque... Tá certo? Não esperem que o prefeito Luciano vai fazer aquilo que o COSA não fez. Esperem que ele crie as condições para que se comece e se progrida a fazer coisas que não foram feitas ainda, nem pelo COSA e nem pelos antecessores. Até porque a realidade é mais complexa hoje do que já foi. Então, eu estou falando isso porque nós temos um programa chamado CCZ, a atual, com outro nome. Nós temos um ponto de partida do ponto de vista de estrutura, que não é o conceito que todos e muitas trouxeram aqui. Como pegar esse ponto de partida e fazer uma pactuação do movimento com a representante do centro, com a secretária, e aí sim, cobrar com o prefeito procedimentos em relação a esse assunto. Porque ninguém vai proteger animais e tratá-los bem se o próprio cuidador do serviço público apresenta as fotos que nós estamos colocando ali, foram colocadas ali. Então, até a educação. E o movimento precisa também compreender, aí é uma recomendação, uma sugestão, é lógico que indignar-se é sempre propulsivo.
Indignar-se constrói a adesão, a atenção, constrói o contraditório, para que as pessoas possam ser provocadas de que tem um problema que era invisível e que nós queremos dar visibilidade a ele. Vamos sair da invisibilidade. Essa é a primeira tarefa. A segunda é como lidar com aqueles que... Vocês viram o depoimento do Gari. É um depoimento, do mesmo modo que as pessoas fecham seus carros quando uma criança vem pedir esmola, tornando invisível, um cachorro, então, nem se fala, um animal, então, nem se fala. Tá certo? Então, é preciso ter a compreensão de como lidar com a ausência absoluta de conhecimento e com a ausência absoluta de que alguma coisa diferente, como foi apresentado aqui pela Virgínia, é possível. Eu não conhecia essa experiência de Florianópolis. Achei interessantíssimo. Sabe? Eles devem ter começado igual nós estamos aqui. Eles devem ter dado os primeiros passos. Eu acho que copiar os primeiros passos, aprender os primeiros passos que foram dados, é importante, porque senão nós ficamos fazendo audiências públicas a cada período, a cada crise, produzimos um produto de lei e não temos resultado nenhum. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa ter, precisamente no curso médico, eu sou médico sanitarista, no curso médico a gente dizia que quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Então, nós precisamos compreender o que nós estamos encontrando, o que nós estamos procurando e como é que encontramos esse ambiente, para ver o que é possível ser feito. Na cultura profissional, na cultura do profissional veterinário, na cultura, as mais diversas, na fiscalização dos pet shops, isso a legislação, tem legislação para isso, tem legislação do comércio ilegal ou fraudulento de animais, é uma legislação de outro porte, mas que ataca essas possibilidades. Então, eu acho que é preciso construir um movimento e ter uma pactuação com o poder público municipal, com uma escala de movimentação. Se nós queremos chegar lá, quais são os passos? As metas são essas. Primeira meta, botar a estrutura da prefeitura em condições de ser respeitada, inclusive pelos que trabalham lá. Então, tem um conjunto de coisas, eu vou dar conta desta questão do ponto de vista legislativo, mas para vocês virem como é que é interessante. O Ricardo Trípoli, que é do PSDB de São Paulo, eu não sabia que ele representava esse tema também. Eu convivo com o Ricardo Trípoli há 6 anos. Nós fomos para a Antártica juntos, passamos 8 dias juntos, porque foi naquela ida que fomos e o tempo fechou, não conseguimos voltar no 2º ou 3º dia. Eu nunca soube que o Ricardo Trípoli era envolvido com essa causa. Então, até a própria divulgação no Congresso, ou na Assembleia, ou nas câmaras de pessoas que têm vínculo, têm algum tipo de sensibilidade ou vínculos com o tema, nós temos. Eu vou buscá-lo na terça-feira, terça ou quarta, para ver, Ricardo, quem é que está aqui que tem sensibilidade ou envolvimento com esse tema? O que foi produzido aqui que a gente possa aprimorar ou introduzir elementos novos? Então, eu acho que, para que a gente tenha a capacidade de produzir resultados e que a nossa ansiedade se transforme em mola, como se fosse uma caixa de barramento de energia elétrica. Caixa de barramento é aquilo que a energia entra, você faz da caixa de barramento para distribuir para cada apartamento. Nós temos que construir nesse movimento uma caixa de barramento para poder ver como é que nós distribuímos essa energia de maneira organizada, de maneira resolutiva. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado federal Lelo Coimbra. Uma satisfação ter a sua presença aqui conosco.